Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de abuso de autoridade, vamos falar agora no artigo 30. O que vem dizer do artigo 30? Dar início ou proceder persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe ser inocente. Então, pessoal, nós estamos vendo aqui que se eu dou início ou venho a proceder com a persecução penal. O que é a persecução penal? É adentrar com um procedimento ou com uma ação penal, com uma ação civil ou um procedimento no âmbito administrativo sem justa causa fundamentada. Ou seja, não tem motivos para que aquilo ocorra. Não tem motivos para que eu adentre com procedimento penal, adentre com procedimento no âmbito civil ou no âmbito administrativo ou contra quem saiba ser inocente. Nós temos aí a caracterização novamente da lei de abuso de autoridade. Então, para que eu venha adentrar com um processo penal, um processo civil ou um procedimento no âmbito administrativo, eu preciso ter o quê? Uma justa causa para isso aconteça. Não tendo a justa causa, sem uma justa causa ou contra quem saiba ser inocente, caracteriza a lei de abuso de autoridade, caracteriza a lei ferimento à lei de abuso de autoridade. Tranquilo? Estender injustificadamente. Não é justificadamente, é injustificadamente. A investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado, também ferimento à lei de abuso de autoridade. Para que eu possa estender uma investigação, estender um procedimento penal, civil, administrativo, faz necessário ter uma justificativa para que isso ocorra. Não tendo uma justificativa para que isso ocorra, eu fazendo isso de modo a procrastinar e com a finalidade de que tenha um prejuízo ao investigado ou fiscalizado, fere a lei de abuso de autoridade. Bacana? Que bem simples entender injustificadamente. Pessoal, grife, negrita e sombrinha, não é justificadamente, tá? Quando é justificadamente, é que tem uma justificativa para que aquela ação, aquele procedimento, ele não se finde ali, ele venha a durar um pouco mais. Tranquilo? E a finalidade que é prejuízo do investigado. Parágrafo único do artigo 31. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução, ou conclusão de procedimento, ou estende de forma imotivada, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Pessoal, aqui nós temos aquelas circunstâncias onde o processo, onde o procedimento, onde a investigação, ele não tem um prazo para se findar, ele não tem um prazo para acabar. Então, se eu venha procrastinar aquele procedimento, né, sem que exista um prazo para a execução ou conclusão, ou estende de forma imotivada, procrastinando-a em prejuízo do investigado, também estou ferindo a lei de abuso de autoridade. Aqui nós vemos a situação onde não existe um prazo, tá? Não existindo prazo. Não existe o prazo, mas eu vou procrastinar isso aqui, porque não existe prazo. Nós sabemos que um dos princípios da administração pública é o princípio da celeridade, né? Nós temos que tratar os atos processuais de forma célere. Os agentes que estão exercendo o mistério têm que exercer o mistério de forma célere. Não pode procrastinar. Mesmo que não haja um prazo para que aquilo ocorra, venha se findar, é necessário ter celeridade naquele procedimento, tá bom? Não pode haver a procrastinação, mesmo que inexista prazo para findar, prazo para a sua execução. Tranquilo? Artigo 32. Negar ao interessado, ao seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado,
ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvados, aqui eu vou colocar em caixa alta, ressalvados acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indique a realização de diligências futuras. Então, pessoal, cujo sigilo seja imprescindível. Então, eu não posso negar acesso ao defensor, que é o defensor público, ao advogado, acesso aos autos de investigação preliminar. Quais são os autos de investigação preliminar? Como se fosse um inquérito. Ao termo circunstanciado, ao inquérito, a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias. Até aqui nós temos o quê? Abuso de autoridade, correto? Então, para ter acesso ao advogado, ele pode ter acesso aos autos do procedimento. O defensor ele pode ter acesso aos autos do procedimento. O advogado, o defensor, ele pode ter acesso ao procedimento para obtenção de cópias. Agora, nós não podemos ter acesso ao procedimento, o advogado não pode ter acesso ao procedimento quando ressalvado o acesso a peças relativas à diligência em curso. Se nós tivermos diligência em curso, nós não temos acesso ao inquérito, não temos acesso ao processo, o advogado não tem acesso a isso. Ou que indique a realização de diligências futuras. Se tem uma diligência futura que ainda irá ser cumprida, cujo sigilo seja imprescindível, nós não temos acesso a esse procedimento. O advogado não tem acesso a esse procedimento. Tranquilo? Beleza. Posso ter acesso ao procedimento civil, administrativo, penal? O advogado pode ter acesso? Pode. Pode extrair cópias? Pode. Exceto quando há peças relativas à diligência em curso. Nós temos a lei de diligências em curso, e aquelas peças elas estão em diligência em curso, ou indique a realização de diligências futuras. Espera aí, nós temos uma diligência futura que se realizará, né? E essas diligências futuras está sobre sigilo. Bacana? Beleza? Então, bora lá. Artigo 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal. Então, exigir informação, cumprir obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal. Então, vamos imaginar que eu quero cópias de uma rede de monitoramento, né? Eu falo assim, você tem que me dar cópia dessa rede de monitoramento aqui do dia tal, das gravações que foram feitas. Nós temos aqui em cumprimento de obrigação, cumprir uma obrigação. Só que essa obrigação que aquele agente está querendo que se faça cumprir, ela não tem o quê? Um amparo legal, não tem uma determinação judicial para que ocorra. Então, exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal, sem que tenha uma autorização legal para tanto, nós temos ali o ferimento da lei de abuso de autoridade. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagens ou privilégios indevidos. Nós estamos falando daquela pessoa que está utilizando do cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público. Vamos imaginar aqui o famoso carteirada, né? Daquela carteirada para na blitz, o policial chega e fala assim, vamos ali soprar o etilômetro, que é chamado de bafômetro. Aí você, não vou porque eu sou juiz de direito, eu sou delegado de polícia. Então, estou fazendo o quê? Invocando a condição de agente público
para se eximir de uma obrigação legal ou para obter vantagens ou privilégios devidos. Nesse caso da carteirada, nesse caso aí de soprar o etilômetro, nós estamos falando de eximir de obrigação legal. Qual seria a obrigação legal? Era soprar o etilômetro, visto que constatou indícios de que aquela pessoa se encontrava embriagada. Tranquilo? Artigo 36. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros. De ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante demonstração pela parte, da excessividade da medida deixar de corrigi-la. Pessoal, aqui nós estamos falando de juízes. Na época, em 2019, os juízes tinham muito medo de decretar, penhorar dinheiro em contas, né? Dinheiro em instituições financeiras, justamente por causa do artigo 36. O que o artigo 33 ele vem rezar, vem elencar? Que decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros. Vamos imaginar que você está litigando ali contra uma empresa, na vara trabalhista, correto? E você tem lá uma procedência de uma ação, um deferimento dos pedidos. Aí você ganha 20 mil reais. Chega na fase de execução, o cara não paga. Então vai ter que fazer o quê? Executar, correto? Então, se o cara te deve 20 mil reais, 20 mil reais. Você fala assim, excelência, pesquisa aí no sistema Sisbajude e faça o bloqueio desses 20 mil reais, porque eu quero receber. Aí o juiz fala assim, não, beleza, vou fazer o bloqueio aqui no sistema Sisbajude, que vai ser o valor de 20 mil reais que a empresa te deve. Então, nós temos o quê? Indisponibilidade de ativos financeiros, correto? Indispor, tornar indisponível esse ativo financeiro, em quantia que extrapole exacerbadamente. Nesse segundo ponto, pessoal, vamos imaginar que aquela empresa, ela tem conta na Caixa, ela tem conta no Banco do Brasil, ela tem conta no Banco Bradesco, correto? E cada uma dessas empresas, dessas instituições financeiras, tem ali 20 mil reais no caixa. Só que quando é enviada a ordem para o banco, é enviado para todos os bancos, não só para um, correto? Então, a Caixa recebeu a ordem de bloqueio de 20, o Banco do Brasil recebeu a ordem de bloqueio de 20 e o Banco Bradesco recebeu a ordem de bloqueio de 20 também. Só que não bloqueou não só esses 20. Se for juntar os três aqui, bloqueou a quantia de 60 mil reais, correto? Agora vamos voltar no texto da lei. Decretar em processo judicial a indisponibilidade. Decretou a indisponibilidade? Decretou, de 20 mil. Só que cada banco deixou indisponível 20 mil reais. Então, quando for contar os três bancos aí, foi 60. De ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor. Extrapolou o valor de 20 mil? Extrapolou, porque nós temos 20 mais 20 mais 20. Nós temos o bloqueio de 60 mil. Então, extrapolou exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte. Qual era o valor da satisfação da dívida da parte? 20 mil reais. Ante a demonstração pela parte, fala assim, excelência, espera aí, o valor que Vossa Excelência tinha que bloquear aqui era 20 mil reais. Vossa Excelência bloqueou 60 mil reais. Então, nós temos o quê? Ante a demonstração. A parte demonstrou que houve o valor bloqueado foi além do valor da execução. Pela parte da excessividade da medida, deixa de corrigi-la. Então, pessoal, em suma, o que quer dizer? Empresa deve 20. Foi enviada a ordem de bloqueio para as instituições para bloquear 20. Só que cada instituição bloqueou 20, correto? Não tinha esse controle. Então, bloqueou 60 mil. A parte foi lá e demonstrou,
antidemonstração aqui, correto? Demonstrou que não houve bloqueio apenas de 20 mil, houve bloqueio de 60 mil. Então, a parte demonstrando a excessividade da medida e o juiz deixar de corrigi-la. O que é deixar de corrigi-la? Banco Caixa, faça o desbloqueio. Banco Bradesco, faça o desbloqueio. Aí deixa só essa penhora do Banco do Brasil, que é o valor que realmente é devido para o reclamante, né, que está na fase de execução. Então, se ele deixar de corrigir, deixar de comunicar esses bancos aqui para que faça a devolução, faça a liberação desses valores, aquele juiz ele está ferindo a lei de abuso de autoridade. Tranquilo? Bem mastigado? Espero que sim. Vamos passar para a questão 37. Demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo que tenha requerido vista em órgão colegiado, com intuito. Sempre que eu falo com vocês sobre intuito, sempre quando eu falo com vocês sobre finalidade, quando eu falar finalidade, intuito, fim, vocês grifem, negritem e sublinhem. Com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar julgamento. Pessoal, quando eu falo em órgão colegiado, é sabido que nos juízes de primeira instância nós não temos órgão colegiado, exceto no juizado especial em fase recursal. Aqui na primeira instância, nós temos juiz, correto? Na segunda instância, nós temos desembargadores. Quando eu estou insatisfeito com o julgamento de um processo na primeira instância, eu faço um recurso para a segunda instância, correto? Só que lá na segunda instância, aquele processo meu será julgado por 3 desembargadores, correto? Por ser julgado por 3 desembargadores, ali se materializa um órgão colegiado, porque colegiado é mais de um, correto? Então, vamos ao texto da lei. Demorar demasiado e injustificadamente. Não tem justificativa para a demora na apreciação daquele processo. No exame de processo que tenha requerido vista. Pessoal, sempre em órgão colegiado, quando há uma dúvida acerca da matéria, uma dúvida quanto ao julgamento a ser feito ali, os desembargadores podem requerer vista. Ao invés de julgar aqui no momento ali, dar o voto deles, e falar assim, não, peraí, eu quero vista desse processo, eu quero levar esse processo para o meu gabinete, correto? Então ele pede vista, ao invés de dar o julgamento na hora, assim, não, quero vista desse processo. Então, requerido vista em órgão colegiado, que é o caso dos desembargadores na segunda instância, com o intuito qual a finalidade que ele pediu vista desse processo? Por que ele não votou ali naquela hora e foi pedir vista agora? Então, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Então, pessoal, nesse órgão colegiado, o desembargador ele só pediu vista desse processo com a finalidade de que procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Tranquilo? Então, fazendo isso, o desembargador, ele fere a lei de abuso de autoridade. Aquela pessoa que está no órgão colegiado, eu coloquei desembargador aqui para ficar mais fácil o entendimento de vocês, mas pode ser na segunda instância, que é os desembargadores, pode ser no STJ, terceira instância, que são os ministros, pode ser na quarta instância lá, que é o STF, que também são os ministros, tá? Então, tudo aí é órgão colegiado. Então, eu fazendo isso com fim, eu pedindo vista do processo, ao invés de dar meu voto naquele momento, com o fim de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento, eu estou ferindo a lei de abuso de autoridade. Espero que tenha sido bem explicado isso aí. Tranquilo? Artigo 38. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas apurações e formalizada a acusação. Pessoal,
Nós sabemos que todas as polícias civis têm um responsável por uma determinada investigação. Ocorreu um crime aqui? Beleza, você é responsável por essa investigação. Só que se eu antecipo, na função de responsável pela investigação, correto? PC, Polícia Civil, ou Polícia Federal, né? Que são as polícias judiciárias. Por meio de comunicação, inclusive por rede social, atribuição de culpa. Antes de concluídas as apurações, formalizada a acusação. Antes de concluída as apurações, formalizada a acusação. Se eu sou policial civil, policial federal, responsável por investigação, eu não posso atribuir àquela pessoa a função de culpada, que ela é culpada, antes de que concluídas as apurações e formalizada a acusação. Correto? Eu não posso falar assim, não, você é culpada, fulano de tal. Mas como você sabe, não sou eu que sou responsável pela investigação, eu sei. Eu não posso atribuir isso antes que haja aqui concluídas as apurações e formalizada a acusação contra aquela pessoa. Se eu faço isso, eu estou ferindo a lei de abuso de autoridade. Bacana? Então, antecipar, né? Falar com precariedade que aquela pessoa, na função de responsável pelas investigações, Polícia Civil, Polícia Federal, por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, vou atribuir aquela pessoa como culpada, antes de concluída as apurações e formalizada uma acusação, eu firo a lei de abuso de autoridade. Tranquilo? Artigo 39. Aplicar-se ao processo de julgamento dos delitos previstos nessa lei o que couber à disposição do Código Processual Penal. Então, o que não tiver dentro da lei de abuso de autoridade vai aplicar o quê? O Código Processual Penal brasileiro, correto? Artigo 40. O artigo 2 da Lei 7.960 passa a vigorar com a seguinte redação: o mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput desse artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser liberado. Pessoal, nós estamos falando aqui do mandado de prisão. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária. Tá? Não estamos falando de prisão preventiva, não. Prisão temporária, estabelecido no caput deste artigo, que era a prisão temporária feita na fase de investigação. Então, mandou prender? Beleza. Qual o tempo de prisão? É 30 dias? Beleza, então, vai ser 30 dias. E deverá constar no mandado de prisão que aquela prisão ela é de 30 dias, a prisão temporária. Bem como o dia em que o preso deverá ser liberado. Correto? Se é 30 dias, então, se hoje é primeiro, então ele deve ser liberado, tem que ser liberado no dia 30, correto? Daqui 30 dias. Então, no mandado de prisão temporária deverá constar a quantidade de dias que aquela pessoa ficará presa, bem como o dia em que deverá ser liberada. Tranquilo? Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente, quando eu puxo esse I lá no fundo do poço, independentemente, imprescindível, né? Vocês podem ter certeza que vai ser mudado alguma coisa na hora da prova. Então, decorrido o prazo contido no mandado de prisão, qual o mandado de prisão? Mandado de prisão provisória. Autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem ou autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade. Então, independentemente de expedição de um mandado de soltura, de alvará de soltura, aquela autoridade que recebeu o mandado de prisão, ela tem que colocar aquela pessoa em liberdade. Exemplo, vai ficar livre dia 30? Beleza, então não precisa de um alvará de soltura para que no dia 30 venha colocar aquela pessoa em liberdade, não. Porque lá no mandado de prisão temporária, né, já está falando que ela tem que sair no dia 30. Salvo se já tivesse sido comunicado a prorrogação da prisão temporária, a não ser que antes do dia 30 o juiz vem prorrogar a duração daquela prisão temporária.
aí nós não teremos a soltura daquela pessoa de forma oficial, correto? De forma automática. Ou da decretação da prisão preventiva. Talvez o juiz, ao invés de permanecer com a prisão temporária, ele converte a prisão temporária em uma prisão preventiva. Parágrafo 8º. Inclui-se no dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. Então, se o mandado de prisão foi cumprido hoje, no dia 1º, é a partir de hoje que começa a ser contado o prazo de 30 dias, não a partir de amanhã. Ah, Luan, mas o cara chegou lá na prisão, aí já era 23 horas da noite e 59 minutos. Beleza, deu entrada hoje? Era 59 minutos? Ele ficou só um minuto lá dentro? Conta-se como um cumprimento integral o dia de hoje. Tranquilo? 41. O artigo 10 da Lei 9.296 passa a vigorar com a seguinte redação: constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informáticas ou telemáticas, promover escuta ambiental ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Então, lembra que eu falei com vocês que para que haja a quebra do sigilo telefônico da pessoa, para que haja a escuta ambiental, faz necessário que a autorização judicial. Se eu não tenho autorização judicial para proceder com esse meio de investigação, de obtenção de provas, nós temos ali o ferimento à lei de abuso de autoridade. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput desse artigo com objetivo não autorizado em lei. Então, se a autoridade judicial ela vem determinar a execução de qualquer desses aqui sem previsão, sem finalidades previstas em lei, também comete o crime de abuso de autoridade. Artigo 7º-B, que foi a mudança lá no Código. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previsto nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º dessa lei. Então, constitui crime violar prerrogativas de advogado. Os advogados eles têm prerrogativas no exercício das suas funções. Então, se eu venho violar alguma prerrogativa do advogado, aquelas previstas nos incisos 2, 3, 4 e 5, estou ferindo também a lei de abuso de autoridade. Tranquilo? Pessoal, muito obrigado pela presença, mesmo que seja aí do outro lado da telinha. Um forte abraço e até mais.